Prova do fazendeiro cancelada? Bom, a prova tem que ser cancelada após uma interferência da Galisteu, que acabou ajudando o Yuri. E eu vou mostrar aqui para vocês o quão grave foi essa interferência. Inclusive, já me ajude a fazer esse vídeo chegar ao maior número de pessoas possíveis, porque a Record tem que se pronunciar a respeito disso. Ontem aconteceu a prova do fazendeiro, onde disputaram Henrique, Jaque e Yuri. E aí na primeira fase eles tinham que encontrar 5 cards. A Jaque já teve uma dificuldade muito grande nessa fase e gerou-se uma polêmica, porque a Jaque tirou a maioria do feno e não conseguiu achar a quantidade suficiente de cards. Enquanto o Yuri e o Henrique mexeram pouco no feno e encontraram os cards. Tudo bem, neste caso os meninos podem ter sido mais ágeis. Eu não vou acusar a Record TV, que nem tem pessoas acusando, que os cards da Jaque estariam em locais mais difíceis. Aí já seria muita teoria da conspiração. E aqui a gente trabalha com fatos. E eu acredito que a prova tem que ser cancelada e eu vou mostrar os fatos. Ainda na primeira fase, quem terminou primeiro e foi ali para a segunda parte da primeira fase, primeiro de todo mundo, foi o Yuri. Ele começou então a montar o quebra-cabeça, que dizia faz, faz, faz. Que é o bordão da Aurora, né? O Yuri estava terminando de montar o quebra-cabeça quando chegou o Henrique, também começou. E aí o que acontece? O Yuri montou o quebra-cabeça e apertou o giroflex, o botãozinho vermelho para avisar que havia terminado a primeira etapa. Nisso que ele apertou o botão, não acendeu nada. Só uma correção, porque revendo a cena, eu vi que no momento em que o Yuri aperta o giroflex, ele funciona sim. Então mesmo ele tendo errado, o giroflex funciona. Aí que a situação fica mais grave ainda. E neste momento que entra a Galisteu com o pior erro da edição até agora. Com o pior erro da produção até o momento em A Fazenda 15. A Galisteu diz o seguinte: Yuri, tem uma peça que não tá certa. O Yuri vai lá e observa que a letra Z do último faz estava ao contrário. Ele vai lá, arruma e aperta o giroflex. E ele vence a primeira etapa. Aí a Galisteu diz: agora sim, muito bem. Yuri já apertou o giroflex. Já tá funcionando. E ele tem 150 pontos. Posteriormente a isso, o Henrique terminou e ficou com 100 pontos. A Jaque não conseguiu nem ao menos chegar na parte do quebra-cabeça e ficou com 50 pontos apenas. E aí que eu pergunto para vocês, meus amigos. A prova é feita por uma pessoa. A prova é feita pelo peão. Por que a Galisteu não ajudou a Jaque então? Falou assim: ô Jaque, um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá. Porque a apresentadora do programa não pode ajudar a fazer a prova. E tem vários pontos errados aqui. Primeiro que a Galisteu não poderia ajudar. O apresentador nunca ajuda uma pessoa que participa de um reality a fazer uma prova. Porque senão a prova vira em dupla. E em dupla com o apresentador do programa, que é ainda mais injusto. Porque ele sabe de tudo, né? Segundo que o Yuri foi lá, colocou a letra errada e apertou o giroflex. Neste momento, poderíamos considerar que o Yuri tentou finalizar a prova, sendo que ele errou. Bom, a dinâmica poderia ali tirar os pontos do Yuri ou então eliminar ele. Acho que seria a atitude mais correta, mas não. Ele ganhou, pelo contrário, um bônus da apresentadora, ajudando ele. E um terceiro ponto aqui, pessoal, é que assim, poderia até não punir o Yuri, mas a Galisteu não deveria ter falado nada. O Yuri iria ter que procurar o que estaria errado na sua prova. Ele procurar e não a apresentadora dizer o que está errado. Era isso que deveria ter acontecido. Mas sabe o que aconteceu de fato? Eu nem acho que a Galisteu quis ajudar o Yuri. Eu não acho que ela agiu de má fé. Pelo menos eu quero acreditar nisso, né? Eu acho que ela fica meio sem saber o que falar ali. Isso dela ficar se comunicando com os peões enquanto eles estão fazendo a prova é um tanto quanto antiético. Ela fica meio que assim torcendo. Ah, vai Jaque, vai Yuri. Isso é errado, gente. E eu acredito que a Galisteu neste momento estava sem saber o que falar. Tava meio que sem palavras. E viu o Yuri errando e acabou falando que não podia ali. Mas não importa se ela falou da boca pra fora, se ela falou em um momento que ela não estava pensando direito. O que importa é que modificou o resultado da prova. E a prova tem que ser cancelada. Por sinal, a cena da Galisteu dando essa dica pro Yuri, caso você não tenha visto ou queira relembrar, está nos stories do meu Instagram, @marquiavilaoficial. Então vai lá, já aproveita e me acompanhe por lá. Mas calma aí, vamos finalizar esse vídeo e depois você vai lá, tá bom? Os stories não vão sair de lá não. Calma aí que tem mais coisa pra falar aqui. Bom, gente, aí depois
Depois dessa primeira etapa, a prova prosseguiu e nós tivemos a segunda etapa, onde eles tinham que responder algumas perguntas bem bobas mesmo, e eu acho que todo mundo acertou, acho que ninguém errou nessa fase, então um pouco importou, né? Aí na terceira etapa tivemos a sorte. Os peões iriam lá, abriam seus cards e os cards, cada um dava um ponto, uma pontuação. E nisso acabou que no final das contas ficou ali o Yuri empatado com o Henrique. O Yuri ficou com 1.050 pontos, o Henrique também. A Jaque, ela ficou para trás, ficou com 950. E olha, eu nem considero que a Jaque não se dedicou nessa prova, viu? Na minha opinião, ela se dedicou muito e talvez tenha sido a que mais se dedicou. Eu falo isso pela quantidade de feno ali que ela jogou para fora, porém não foi o suficiente. E aí que vem outra polêmica, porque em caso de empate, a Galisteu avisou que quem desempataria seria quem ganhou a primeira etapa, que no caso foi o Yuri. Ou seja, ele ganhou a primeira etapa de maneira injusta, com a ajuda da Galisteu. E essa primeira etapa fez com que ele ganhasse a prova, porque empatou com o Henrique e obviamente ele decidiu ficar com o chapéu do fazendeiro. Ele poderia decidir que o Henrique ficasse, mas ele decidiu que ele mesmo ficasse. Então no final de tudo, interferiu muito a Galisteu. Isso daí dele poder desempatar foi muito esquisito. Eu acho que o mais justo seria quem tivesse perdido que desempatasse, tipo a Jaque desempatava. Mas o próprio Yuri, que estava empatado, desempatar porque ganhou a primeira fase, não fez sentido. E talvez, se a Galisteu não tivesse alertado o Yuri lá na primeira etapa, aí o Henrique venceria a primeira etapa e ficaria na frente. E poderíamos ter até mesmo a Jaque completando em segundo, porque o Yuri poderia ter ficado perdido ali, procurando o erro, e às vezes ele não achasse. Então, em uma escala de efeito borboleta, se a Galisteu não tivesse interferido, nós poderíamos ter tanto o Henrique quanto a Jaqueline vencedora da prova. Então não se tem dúvidas que a Galisteu interferiu muito a favor do Yuri. A Jaque ficou muito triste depois da prova, né? Porque ela tá na roça, gente, junto com o Lucas, que é o seu namorado. E o Henrique, que provavelmente deve ser eliminado. E aí se acendeu um alerta, tá bom? Olha, eu não quero fazer acusação nenhuma contra a Galisteu, inclusive eu disse pra vocês que eu quero não acreditar que ela tem uma preferência por algum peão. Porém, tem um áudio viralizando na internet, que é do Space do Muca, onde a Galisteu bateu um papo ali e tudo mais. E assim, inexplicavelmente, ela dispara elogios pro Yuri, valendo frisar que esse áudio do Space foi antes da prova do fazendeiro. Então vamos ver o que a Galisteu fala do Yuri. Ela fala algo sobre higiene, não tem nada a ver com prova, ou como ele assim, em questão de ser jogador. Tem a ver com ele como pessoa. Porém, a Galisteu ela demonstra uma certa admiração. E muitas pessoas demonstraram preocupação. Por que a Galisteu falou tão bem do Yuri assim? Será pegou bem, pegou mal? Bom, gente, eu sei que não tem nada a ver. Mas a galera começa a pegar agora essa interferência da Galisteu a favor do Yuri com esse áudio e começa a criar uma teoria da conspiração. É isso que eu falo. Se a Record não cancelar essa prova, vai dar espaço para as maiores brechas possíveis. E claramente nós vamos poder pensar o que quisermos. Vamos ouvir o áudio, roda aí. E eu posso garantir para vocês que tem um peão que é aciado, que é limpinho, que é organizado, que eu nunca vi nada igual. Dá gosto de ver. Ah, é? Quem vocês acham que é? Ih, não faço ideia. Que é organizado. Marrentinho, tem palpite? Mas assim, organizado, limpo, fora da curva, não é? Assim, é uma pessoa que, para você ter uma ideia, tira o tênis do pé, limpa o tênis e guarda na gaveta que fica embaixo da cama. A cama está sempre arrumada. Henrique? Não é o Henrique, é o Yuri. O Yuri, O Yuri é o cara mais arrumado, ajeitado, limpo que tem dentro dessa fazenda. É impressionante. E todo dia eu reparo no jeito. Hoje, por exemplo, ele estava fazendo uma coisa na cozinha, ele estava de luva. Reparem, ele tem uma coisa com limpeza, com organização, ele deve ser virginiano. Eu tô louca para saber o signo dele. Bom, meus amigos, lembrando que caso vocês queiram ver a cena da Galisteu interferindo na prova, tá lá nos stories do meu Instagram, @marquiavilaoficial. Então vão lá conferir, já aproveita e me acompanhe por lá, porque lá eu solto muitos vídeos exclusivos que você não vê aqui na nossa página, tá bom? Bom, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, eu voltarei aqui com mais informações. Lembrando, me ajude a fazer esse vídeo chegar ao maior número de pessoas para pressionar a Record. Por enquanto é só, até uma próxima e tchau!